Então já conversamos sobre fonte, já entendemos a importância dela, né, na tatuagem. Vamos falar sobre o principal, que está todo mundo esperando: máquinas. As máquinas se dividem em dois grupos, tá? Rotativas e bobinas. E eu tenho certeza que eu tô aqui apontando para nada, porque o Alexandre tá me sacaneando e não botou as imagens aqui. E não tem problema, porque eu trouxe a maquininha aqui para mostrar para vocês. A gente vai falar sobre as máquinas rotativas, as máquinas de bobinas, as diferenças entre elas, as semelhanças, como é que elas funcionam e tudo mais, porque a partir daí vocês podem escolher a que mais vai atender às suas expectativas. Não comprem uma coisa apenas pela opinião alheia, tipo, eu gosto dessa, essa é a máquina perfeita, é melhor, mas talvez a máquina perfeita para aquela pessoa não seja para você, para o seu jeito de trabalhar. Então é importante conhecer o equipamento, como ele funciona, para que você possa extrair o máximo dele, né? Bobina, como é que ela funciona, por que ela tem esse nome, né? Por que ela se chama assim? Eu não tenho uma máquina de bobina aqui para mostrar para vocês, infelizmente, mas eu vou colocar na tela para que vocês possam observar e entender um pouquinho mais o funcionamento dela. A máquina de bobina, ela tem um corpo, pode ser de ferro, de latão, alumínio ou qualquer material condutivo, e nesse corpo tem duas bobinas. Em alguns casos pode ser até uma bobina, mas dependendo do modelo. Geralmente tem duas bobinas que são feitas de fio de cobre enrolado, são eletromagnéticas, né? Então acima delas tem um batedor, que é um pedacinho de ferro onde fica presa a agulha, e nesse batedor tem uma mola presa a ele que entra em contato com um parafuso que fica presa também no corpo da máquina, fechando o circuito. Então quando você energiza a máquina, esse ímã funciona, né? A bobina funciona puxando o batedor para baixo, que é onde a agulha está presa, então a agulha desce junto. Só que quando o batedor desce, ele perde o contato com o parafuso e a máquina meio que desliga. Então ele volta para a posição de descanso, só que quando ele volta, entra em contato de novo, a máquina liga, então fica nesse processo de liga e desliga, de sobe e desce, 100, 120 vezes por segundo, dependendo da regulagem da sua máquina. Então, basicamente é assim que a máquina de bobina funciona. E é justamente essa máquina que produz aquele ruído clássico, sabe? Esse que tá rolando agora, mas... valeu. Esse barulho clássico que, ao ouvir, automaticamente a gente lembra a tatuagem, né? Ele é produzido porque o ferro do batedor, ao entrar em contato com a bobina, né, várias e várias vezes por segundo, acaba produzindo esse som estridente que vai variar de acordo com a regulagem da máquina e tudo mais. Mas, apesar de ser barulhento e um modelo bem antigo, né, foi uma das primeiras máquinas inventadas, não quer dizer que ela seja ultrapassada, nem muito menos uma máquina ruim. Então, o ponto que faz muita gente atribuir uma imagem negativa para a máquina de bobina é o fato dela ser complicada. A mesma coisa que você dirigir um carro automático. É mamão com açúcar, não tem erro, é só acelerar e frear. Você dirigir um Opalão velho manual ali, é outra história. Fiz uma coisa na máquina de bobina. Para fazer um tracinho fino, você precisa saber regular sua máquina para aquilo. Para um traço grosso, você precisa de outra configuração, sombra, pintura. Tudo isso exige ajustes diferentes. Então, para cada situação, às vezes você precisa ter uma máquina específica. Além do mais, a máquina de bobina, por ser construída em um corpo de metal, né, geralmente ferro ou acho que a mais leve que você vai encontrar é de alumínio, é uma máquina que acaba sendo mais pesada e vibra mais na mão. Isso incomoda certas pessoas. Então, como eu costumo dizer, não é uma máquina para amador, é uma máquina para curioso que não desiste. Então, você tem que realmente ser curioso, entender o funcionamento, estudar, aprender como é que ela funciona para conseguir extrair o máximo dela. Então vamos falar um pouco sobre as máquinas rotativas. Já deu para perceber que os nomes são bem sugestivos aqui, né? A bobina funciona através de bobinas. Então a rotativa ela funciona através da rotação de motor. Então a partir daí a gente já exclui as bobinas, todos aqueles componentes, né, pesados, e temos uma máquina muito mais leve. Por trabalhar com o motor, ela também produz menos ruído e menos vibração. Então ela é mais leve, mais silenciosa e vibra menos na sua mão. Daí você já consegue entender porque tanta gente gosta dela. Principalmente aquelas pessoinhas frescas, chata, que não gosta de tatuar com barulho, porque segundo eles desconcentra enquanto está tatuando. Pois é,
Além desse fator pessoal, tem a questão também saúde. A máquina de bobina ela é muito mais pesada e acaba vibrando mais. Então, isso afeta as articulações dos profissionais ao longo do tempo. Então, muitos tatuadores tiveram que migrar meio que forçadamente para a máquina rotativa para conseguir prolongar a sua carreira. A situação se torna tão grave a ponto de você ter que parar de tatuar por conta da lesão, né? Das dores e tudo mais. Outro ponto positivo da máquina rotativa é o fato dela não desregular. Então, da forma que você comprar na loja, na fábrica, sei lá, de um amigo, você vai tirar da caixa, vai usar e ela vai permanecer funcionando da mesma maneira. A não ser que haja um problema mecânico aí e uma peça quebra, ou sei lá. Então, eu acho uma máquina mais flexível. Com a rotativa você consegue fazer tanto traço, pintura, sombra, é só uma questão de adaptar a sua mão para aquilo. Na bobina também tem máquinas híbridas, mas eu aprendi que no caso da bobina, a especificidade, vamos dizer assim, é melhor, porque o que faz de tudo não faz nada direito. No caso da rotativa ela é um pouco mais flexível a isso, né? E para você que está começando, pode ser uma opção mais válida, né? Porque se você não sabe regular uma bobina, você vai ter o fator mecânico, você não vai saber se a máquina está funcionando direito e ainda tem que se preocupar com você funcionando direito, né? A pecinha. Então, na rotativa você exclui o fator mecânico e se preocupa somente na pecinha, se a pecinha está tatuando direito. Do mais, você não vai precisar de uma máquina para traço, para pintura e tudo mais. Você consegue fazer um investimento menor e ver se realmente é isso que você quer, ou se não é, você realmente não gostou, achou que era outra coisa e não precisou fazer um investimento tão grande. Apesar de ser uma máquina de um funcionamento mais simples, não quer dizer que você não tenha que conhecer o seu equipamento, tá? Faz parte da profissão. Tatuar não é simplesmente ligar uma máquina, botar uma agulha e furar o polvo. Você precisa conhecer o equipamento para que em determinada situação a coisa não esteja fluindo ali, você saiba como virar aquilo a seu favor, saiba como corrigir. Tem que saber como ajustar as coisas, entender o funcionamento da máquina para saber como corrigir. Eu vou mostrar aqui alguns modelos, as diferenças entre eles, para que vocês entendam a diferença entre rotativa e bobina e a partir daí escolham a que mais for do seu agrado, a que mais para vocês fizerem sentido, entendeu?